Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial, essa quinta-feira que nunca mais é a mesma depois que o Conexão e Diálogo está com programação para trazer novidades, conhecimento e aprimorar alguns deles. Hoje eu vou falar com uma grande convidada, que é a doutora Samantha Jaime. Ela vai falar sobre terapia assistida, que são vínculos que curam e transformam. Ela que é especialista em serviços assistidos por animais e ecoterapia, graduanda em medicina veterinária, ela é professora, pedagoga, psicopedagoga e neuropedagogia. Doutora Samantha, bem-vinda. Olha que os cumprimentos aqui estão assim, bem amáveis, fofos. Acho que ninguém tem uma ideia de quando abrir essa câmera o quanto vai ver de alegrias, né, que a gente tem em casa e que nem tem ideia do quanto pode ser agradável. E cuida com cuidado, porque pode ajudar em muita coisa. Bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui presente com vocês e falar de um tema tão importante e pouco conhecido, né, pelas pessoas. Então, eu fico muito lisonjeada. Aproveitando, já vou fazer uma pergunta que muita gente não conhece, nem sabe ou nem tem ideia. Terapia assistida. Quando a gente pensa em terapia, né, a gente já vai para um caminho de um especialista, né, de um profissional da área. Mas quando fala terapia assistida sobre esse aspecto por animais, com animais, né, o que seria isso? Olha, na verdade, ele engloba os serviços assistidos por animais. Então, eles são divididos entre as terapias, ao qual a gente trabalha com pessoas que têm algum problema de saúde, algum problema comportamental, e até outros tipos de problemas, e também a educação e as atividades, que são desde a visita em instituições, hospitais, escolas, e também vinculado com a educação, que é o processo de ensino-aprendizagem, usando os coterapeutas, que, na verdade, são os cães, né? Eles são coterapeutas nesse processo dos serviços assistidos por animais. Todo mundo tem, né, um animal de estimação em casa, normalmente são cachorros. Eu acho que ninguém se dá conta do quanto isso, né, ajuda e apoia. Então, como é que, de fato, as crianças se desenvolvem a partir desse serviço? Olha, no caso do projeto que trabalha especificamente com a educação, nós conseguimos desenvolver crianças com deficiências, alunos com deficiências, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqueles alunos que enfrentam essa dificuldade no processo de aprendizagem, nós introduzimos os cães e, com eles conseguem aprender de forma mais dinâmica, mais significativa, principalmente as crianças que têm o espectro autista ou outros tipos de deficiência. Eles conseguem se adaptar melhor nesse processo. Vocês fazem esse acompanhamento e dá para ter uma ideia da evolução, né? Do antes e o depois. Primeiro chega com o quadro de não ter esse contato. E depois que passa a ter... Quanto tempo leva, assim? É possível você mensurar? Olha, no meu trabalho específico, que eu trabalho pela CEMED, que a gente atende os alunos da Secretaria Municipal, a gente tem um processo de 6 meses trabalhando com esses alunos. Então, durante 6 meses, a gente faz esse acompanhamento e a gente vê a evolução deles. Conforme eles têm uma aprendizagem significativa, eles passam para outros tipos de projetos. Mas, a priori, a relação da sociabilidade, da interação é muito importante e eles ajudam bastante. Nesse momento, talvez a gente esteja diante de uma mãe atípica, né, que agora vai conhecer, não tem nem ideia, e talvez, por falta de informação, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe, e é por isso que nós precisamos estar aqui, para trazer para você possibilidades para ter o bem-estar, para ter mais calma, para poder participar e ser uma responsabilidade de muitas mãos dentro desse processo de educação. E aí, quando a gente fala do autismo, né, em especial, esse processo de aprendizagem pode diminuir, né, para 6 meses nesse caso, pode diminuir, você nem sabia, nem entendia, e agora a gente está provocando você em algo que é uma novidade e que você agora pode contar. E, por isso, tem especialistas preparados aqui para te ajudar, caso você seja uma mãe atípica. Quando a gente olha assim, para animais, né, nem todo animalzinho a gente pode considerar que é participante da terapia assistida. Quais são os animais mais indicados? Olha, geralmente as pessoas perguntam assim para mim, Samantha, qualquer cão pode ser um cão coterapeuta?
né? Então, a gente sempre fala que vai do temperamento do animal, é preciso ser feita uma seleção com esses cães ou com outro tipo de animal que a gente possa utilizar, como, por exemplo, na ecoterapia, que nós utilizamos os cavalos, né? E tem também terapias que utilizam gatos, tem estados que utilizam jiboias para fazer essas terapias. Então, assim, é preciso passar por um processo de seleção desse animal, de treinamento, que inclusive nós temos uma equipe, eu trouxe os 2 adestradores que fazem parte do projeto, que estão frequente com os cães na linha de frente das visitas, de todo o atendimento. Então, isso é muito importante, essa seleção. Se eu digo que qualquer cão pode, desde que tenha esse processo, e a gente está até com 2 filhotes fazendo esse treinamento para mostrar que também tem que ser, é contínuo, leva um tempo, mas a gente consegue. Hoje o espaço está tomado, né, pelos cães e assim, como você está colocando que é um processo, né, assim, a indicação qualquer um pode, desde que você avalie. E quais são os indicadores? Quais são as qualidades? Quais são as características? Um cão tem que ser manso? Olha, cão barulhento? Não é só uma questão de ter um cão manso. Ele precisa, como eu falei, ter um perfil. A gente sempre fala que é o perfil que a gente avalia. Então, ele tem que ter um temperamento sociável, ele precisa gostar daquilo que faz. Os cães, eles estão trabalhando, né? Eles estão exercendo uma função como cães-terapeuta. Então, eles precisam gostar daquilo que eles fazem. E eles têm o tempo determinado para fazer aquilo que está sendo estabelecido ali para eles. É que nem nós, pessoas, quando trabalhamos, a gente precisa gostar. Então, os cães precisam gostar também. E aí a gente fala de ter esse perfil, temperamento, sociabilidade, não ser agressivo, né? E isso vai de raças e vai também de raças que não são específicas, que a gente pode utilizar, né? E quando, por exemplo, assim, no primeiro contato, vou fazer uma pergunta assim, representando todo mundo, né? Eu gostei disso, posso ter esse apoio e usar desse serviço, né? E como é que é esse ponto de contato? O cão, ele adota a criança ou a criança que adota o cão? Como é que é essa relação? Não, na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho com as terapias, né? A gente tenta aproximar a criança e ter aquela conexão, tanto da criança, porque o cão, quando eu digo que ele já tem perfil, ele já tem conexão. Então, independe de ser um adulto ou uma criança ou qualquer pessoa, ele entende que ele está ali trabalhando. E isso é incrível, porque quando nós colocamos os coletes ou uma roupa nos cães que estão trabalhando com a gente, eles mudam o comportamento dele. Quando eles estão sem, eles são cães normais. Quando eles vão trabalhar, eles são profissionais. Então, assim, a criança, o atendido, o assistido, na verdade, é que a gente tenta trazer essa conexão. Porque, por exemplo, se nós formos trabalhar com uma criança que tem espectro autista, ele não gosta de ser tocado, ele não gosta de socializar. Então, muitas vezes, eles têm medo de animal, que eles já trazem esse medo, né, de casa ou de algum lugar, por algum trauma, alguma coisa parecida. Então, a gente não força, a gente tenta estabelecer essa conexão. E quando a gente estabelece as próximas sessões, os outros trabalhos que a gente vai fazer com essa criança, aí a gente consegue ter um desenvolvimento bem melhor. A minha cabeça assim, está com várias perguntas, sabe? Eu tenho que ter coerência para aquilo que eu vou perguntar, mas assim, eu fico pensando, né? Como ele é o profissional, porque eu tenho que tratar ele e respeitá-lo naquele que ele está exercitando, né? Ele leva um tempo também, ele lida com várias crianças. Como é que vocês administram também a saúde dele, para também esse nível? Vou chamar de estresse, porque o cachorro também se estressa. Como é que funciona? É como eu falei, né? Nós temos o tempo determinado para cada sessão ou para cada atividade. Se nós vamos fazer uma visita num hospital ou numa escola, nós determinamos o tempo, né? Nós temos de 50 a 60 minutos. Passou desse tempo, já é estresse para eles. Então, eles entendem que esse tempo é o tempo determinado para eles trabalharem. Depois é folga, dar uma água, deixar eles descansarem. Então, é o tempo que a gente determina para eles, né? Eu acredito que a criança dá sinais, você sinalizou 6 meses, mas o cachorro também dá um sinal de algo que precisa estar em alerta quando ele está naquela, né, atuação, porque ele entra em atuação, ele está participando, então ele vê evolução também. Olha, eu vou contar mais. Isso? Eu vou contar uma história, há uns 2 anos atrás, porque assim, o Bono é um dos nossos pioneiros, né? Nós tivemos o Shih Tzu, que foi o que começou com a gente no projeto, né? E depois veio o Bono, e aí nós introduzimos os outros cães.
E eles têm uma sensibilidade muito grande. Uma vez nós estávamos atendendo um aluno que ele estava com febre e o Bono ficou muito inquieto. Então, ele batia no menino, ele colocava o focinho no menino e nós não entendíamos. E nós trabalhamos com estagiários de fisioterapia, né, de psicologia. E aí a gente começou a se perguntar o que estava acontecendo. E aí, quando nós fomos ver, a criança estava com mais de 40 graus de febre, já quase convulsionando. Então, assim, os cães, eles têm essa sensibilidade de entender o processo da criança, tanto na parte física quanto no aprendizado. Então, a gente consegue fazer. Por isso que eu falo, o cão precisa ter perfil, ele precisa ser treinado, ele precisa ter esse desenvolvimento muito bom para trabalhar com as terapias, com os serviços assistidos por animais. Eu digo que pode ser qualquer cão, desde que tenha esse processo. Hoje, na equipe, assim, são quantos no total? E como é que a gente, por exemplo, faz uma solicitação, um serviço desse? Eu posso procurar como, quando, já que eu estou olhando e vendo para isso como uma grande oportunidade para a gente, né, ajudar, todo mundo se ajudar? Olha, nós temos 2 adestradores na equipe, que é o Haru e a Rebeca, que estão aqui com a gente, né? Nós temos uma fisioterapeuta também na equipe com a gente. Aí tem eu e tem outros auxiliares que a gente consegue, né? Porque às vezes a gente leva bastante cães. A gente tem uma equipe grande de cães também. A gente tem, acho que, uns 7 cães que fazem parte do projeto. E se eu tiver um e quiser colocar ele à disposição para participar do treinamento, para ele ser um? Aí é como também eu falei, pode? ele precisa passar por esse processo. Pode. A gente faz uma avaliação. Antes, quando eu comecei com o projeto, eu tinha muitos cães que eram voluntários. Então, a gente fazia esse processo deles, de treinamento e tudo, para ver se eles tinham esse perfil. Até porque, quando a gente começa a treinar um cão, que a gente pega desde filhote, eles têm um processo de treinamento de 1 ano e meio a 2 anos. Como é que funciona esse treinamento? Porque aí, para a gente, parece ser mais fácil, né, treinar. Eu sei que adestrar, né, é um processo, uma etapa, mas como é que funciona esse treinamento? Olha, o treinamento, como eu falei, a gente acaba avaliando o perfil do cão e aí a gente vai introduzindo os comandos para eles, a gente leva ele para vários ambientes, porque eles precisam se adaptar aos ambientes. Por exemplo, se ele vai para um hospital, ele precisa entender que ali ele vai ver uma cadeira de roda, uma cama alta, e todos esses instrumentos, eles são instrumentos que causam medo, que causam também algo negativo para o animal. Então, a gente precisa adaptar eles. Eu não posso pegar simplesmente um cão hoje que nunca foi para um ambiente, que nunca foi socializado, que nunca esteve em algum lugar com várias situações e colocar ele para fazer algo de terapia ou de serviço, porque ele vai ali demonstrar que não está adaptado àquela situação, né? Então, a gente precisa primeiro introduzir tudo isso neles, para eles se adaptarem com o barulho, com os estímulos, com as pessoas, com o toque. Porque, por exemplo, se tu vai numa visita numa escola, quando vem vários alunos, uma vez eu até brinquei que o Bono foi fazer uma visita numa escola da polícia. Não, só para deixar claro, viu? Quando ela dá os nomes, é porque nós temos o Bono aqui Bono e a Bela. E a Bela. Eles estão muito felizes aqui, super tranquilo. Você vê como o ambiente super leve. Eles estão descansando no direito deles, hein? Então, veio vários alunos, eu até brinquei que ele se sentiu no The Walking Dead. Foi logo que ele iniciou e a gente estava fazendo essa adaptação. Então, assim, é tudo muito novo para o cão e a gente precisa antes fazer tudo isso com ele para realmente colocar eles nessas atividades. Então, é como eu falei, torna a repetir, é um processo. Bom, tudo leva um tempo, né? Então, até se adaptar, se familiarizar. E aí, tem aquele apego. Eu tenho que falar que também tem os apegos, né? Como é que faz quando a criança já está evoluída para... Existe, assim, determinado tipo de cachorro para o nível iniciante, aí depois que a criança está evoluindo, aumenta o nível de dificuldade para que ela seja estimulada a desenvolver mais. Existe isso? Não, a gente não tem a mudança dos animais. A gente coloca os animais de acordo com as atividades que nós planejamos. Por exemplo, esse mês a gente está trabalhando a questão do bullying. Então, se eu faço uma atividade voltada para trabalhar esse tema, aí vai depender de qual cão eu vou utilizar naquele momento. Então, assim, não tem em todas as atividades um determinado cão e passando do estágio vai ser outro. Não, é de acordo com as atividades que a gente planeja. Aí a gente vê, hoje vai ser uma fêmea.
Não, amanhã vai ser o bono, que é o macho. Aí a gente vai vendo, ou hoje vai ser 2 ou 3 animais que a gente vai participar da terapia. Nós estamos falando de cachorro, né, doutora? E aí, tem a situação de riscos. Como todo mundo fala assim, não, né? Todo cachorro que é bonzinho. Bonzinho é, né? Ele vai de acordo com a vida. Mas, assim, existem os perigos, não existe? Estou me sentindo à vontade, viu, querida dela? Agora que ela vai ficar mais próxima. Eu, Existem os eu, riscos? eu costumo falar que os animais, principalmente os cães, são instintos. Né? Então, a gente, sim, precisa tomar esse cuidado, principalmente quem trabalha diretamente com os cães, a gente precisa saber fazer a leitura do comportamento deles. Eu nunca tive problema com nenhum deles de avançar ou atacar ou morder alguma criança, mas a gente começa a identificar quando eles estão se sentindo que não estão à vontade naquele momento. Eu já tive alunos que já colocou o dedo no olho, que já puxou o pelo, que então, quando a gente percebe que o cão está se sentindo incomodado, aí a gente retira o cão, a gente deixa ele passar o estresse, ou às vezes a gente não dá continuidade, ou então, se caso não houver problema, mas a gente precisa sim ter essa preocupação muito grande, porque eles não vão dizer, ai, desculpa, tá, me bateram, né? Então a gente tem que sim fazer a leitura do comportamento deles. E em que momento, doutora Samanta, foi que, de repente, a senhora viu nisso um prazer, uma alegria que é muito maior do que uma profissão, uma missão, né? E trazer isso como algo tão especial que ajuda tantas famílias e principalmente as crianças, né? Nessa adaptação, nessa inclusão, né? Como foi que, de repente, você acordou e disse assim, não, é isso? Olha, eu tenho um filho com espectro autista, eu sou atípica, e quando eu adquiri o cão, que foi o nosso primeiro, que foi um Shih Tzu, foi para dar suporte para o meu filho. E aí foi quando eu percebi que, como eu estava ajudando ele, eu podia ajudar outras crianças. E como eu trabalho com essa questão também, sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga, então eu vi a oportunidade de não só me beneficiar, como ajudar outras pessoas. E na época, quando eu iniciei com a ecoterapia. Porque quando meu filho era bebezinho, ele nasceu com macrocrania, então ele não tinha equilíbrio, ele não conseguia sustentar a cabeça, e foi um dos motivos que eu levei para fazer o tratamento com a ecoterapia. Então, aí eu vi tudo assim, não, vamos juntar tudo isso e criar o projeto Anima Pet. Aí foi quando eu criei o projeto Anima Pet, que hoje vai estar se encaminhando já para quase 10 anos, 9, 10 anos, então... Agora eu fiquei aqui, de repente, pensando, né? Ela não substitui, ou talvez ela complemente. Mas a senhora pode me dar essa resposta de maneira mais confiável. É uma terapia, mas ela complementa ou ela substitui? No sentido de tantas outras opções que temos. Eu acho que ela complementa. Ela não substitui, né? Porque aqui no Brasil nós temos ainda uma dificuldade muito grande de atender todas as crianças, principalmente com espectro autista, com terapias, né? E eu acho que a intervenção que a gente faz com os cães, ela complementa isso, porque ela abrange a questão da socialização, da interação, mas ela não substitui uma outra terapia que seja necessário para a criança, não. Ela complementa. Eu vi a senhora comentando que podem atender alguns pedidos, algumas demandas que, né, são solicitações. Pode ir na escola, pode ir, né, talvez num atendimento personalizado, que também tem, né? Onde é que acontece esse atendimento? Dentro do programa, como vocês desenharam? Olha, o projeto Anima Pet, ele é um projeto, como eu sempre falo, ele nunca teve fins lucrativos, ele veio como voluntário. Às vezes, quando eu não estou trabalhando pela CEMED, a gente está atuando com essa questão do voluntariado. Então, as pessoas que trabalham com a gente são voluntárias, quando solicitam a gente alguma visita, a gente vai lá no hospital ou numa outra instituição. Mas o meu trabalho mesmo é dentro da Secretaria Municipal de Educação, junto com os alunos com deficiência. Lá nós atendemos de segunda a quinta os alunos que vão no Complexo Municipal de Educação Especial. Lá tem vários tipos de terapia e lá a gente atende com o projeto Anima Pet. Mas ele vai além, como eu falo. Aonde solicita a gente pode, os nossos adestradores estão lá levando nossos cães. Se eu não puder ir, eles levam, né? Então, a gente faz isso aí com muito amor, porque, como tu falaste no início do programa, é uma missão.
não. Ó, eu sei que tem pessoas aqui nos bastidores, eu acho até válido que você mencionou já algumas vezes, e eles estão com os outros amigos, né? Os amigos desses amigos aqui. Não sei se está no nosso programa e nem sei se dá para fazer, mas assim, tem comandos que o cão ele consegue obedecer aqui de imediato, que são apenas Nós aprendizados. temos aqui tá, a Bela com o adestrador Haru, que pode fazer aqui alguns comandos, uma Você demonstração. gostaria de vir aqui, entre esses bastidores? Pode vir, fica à vontade. O estúdio tem espaço para isso. Vou tirar um pouco essa dinâmica do formato para a gente ter em liberdade. Então, assim, nesses comandos, imagina. E aqui, ainda em francês, tá? Aí é chique. É chique. Agora o programa subiu de nível, é chique agora, em francês, é? Vou deixar você à vontade. Bela, assis. Coucher. Coucher. Bela, assis. Au pied. Vou ter que fazer aula de francês agora. Assis. Coucher. Reste. Simples assim, um comando, um pedido e já faz tudo. Senta, levanta, come. Senta. A gente treina comandos básicos, né? Que é o junto, senta, o deita e o fica. Vou pedir para você repetir. Eu não posso falar isso aleatório, agora que o cachorro não vai obedecer, né? Mas... Repete de novo, gente. Comando de assis, senta, au pied, junto. Au pied. Bela. Bela. Au pied. Bela, au pied. Ó. Sit. Assis. Assis. Assis, Bela. Assis. Ai, gente, apaixonei agora, de repente. Então, assim, esses são pelo menos os primeiros, assim, introdução, né? Esses são os principais, né? Controle com cão são os principais, que é a base que a gente fala, né? Que é a base do adestramento. Comando de junto, senta, deita, fica, aqui e o não. Comandos de alerta. Por exemplo, aquele ali tem uma carinha de que ele é assim, muito atento. Quer trazer ele aqui? Ou ele vem? Não, não dá. Não, só para apresentar. Olha só a equipe. Traz aqui só a equipe toda, só para você ter uma ideia. O estúdio está todo tomado de Nós temos aqui o belos Bono, cachorros. que já tem 7 anos. Vamos Nós temos lá. a Bela, que tem 5. E as nossas 2 aprendizes, que tem a Kim, é uma pastora alemão, que tem 5 meses. 5 meses. Francês também. Também fala em francês. Kim. Ela está aprendendo, hein, gente? Perdoa. Au pied. É porque isso é a introdução que a gente faz, é a primeira Dentro vez. da etapa, né? A primeira vez. Ainda está assim, vindo para nível nacional. Coucher. Reste. Reste fica. Gente, é só para você ter uma ideia, é um trabalho, com certeza, né? É assim, uma dedicação para que todos os cães possam responder à expectativa de entregar isso dentro de uma missão muito maior, né? Que é estar colaborando com as pessoas que precisam serem curadas. Eu falo as crianças serem curadas e transformarem os seus dias mais leves e mais animados, porque não tem como. O cachorro traz alegria, não traz, não, doutora Samanta? Traz, com certeza. Senti aqui que a Bela e o Bono. O Bono. O Bono, ele é o mais velho? de Ele é o todos? mais velho. Não, eu tenho quantos anos? 5 meses. 5 meses. 5 anos. 5 anos. 7 anos. 7 anos. E tem a fofura que está ali, É a Kylie. Tem Traz a 5 Kylie aqui, você tá meses com- também. você tá com vergonha? Ela é Aproveita. uma... Nós temos aqui Bono Vem, Golden. Fica do outro ladinho lá. Ela também é uma Golden, É uma Golden. de 5 meses. 5 meses. Olha lá. A equipe é grande, né? E a gente está aqui só Essa aqui com... é a Rebeca, a nossa Obrigada, adestradora Rebeca. também. O Haru, que é o nosso adestrador. Aham. Gente, é só para você ter uma ideia. Nada se faz sozinho. É muita Não, gente é uma trabalhando. Então, equipe. respeite esses profissionais aqui, hein? E profissionais caninos, né? Mas, doutora, me diga uma coisa. Administrar as emoções. Porque esse tem um temperamento. Esse tem outro. Como é que faz para essa colegada estar toda junta assim? Porque aqui tá fora... Aqui é o nosso normal. Olha, eu sempre costumo falar, né? Cada cão tem sua personalidade, né? A gente fala que, conforme a gente vai adaptando eles, introduzindo eles, a gente vai fazendo com que eles sintam-se uma matilha que, na verdade, todos são, né? Inclusive, eu faço parte da matilha deles, o Haru, a Rebeca. Então, isso é importante, que eles se sintam
fortalecidos dentro dessa matilha. Então, eles acabam tendo esse comportamento, mas cada um demonstrando a sua personalidade. Doutora Samanta, para quem hoje está conhecendo pela primeira vez esse trabalho e que já se interessou, não somente em usufruir do serviço, mas assim, participar, ser voluntário, como é que ele faz? Olha, nós temos o nosso Instagram, geralmente as pessoas entram em contato com a gente, que é o @animapet_SAA. E aí pode entrar em contato com a gente sempre marca alguns encontros, né? Por exemplo, se alguém tem algum animalzinho que às vezes queira saber que tem algum perfil, se dá para ser alguma coisa. Por exemplo, os meus 3 Goldens eu adotei. Então, uma das minhas Golden, ela queria, a ex-dona dela, né, queria que ela fizesse parte do projeto, mas ela não entendia muito da raça, então ela entrou em contato comigo, pediu para a gente avaliar. Aí, quando ela viu que ela realmente não conseguia administrar a questão da raça, ela acabou doando a cachorra para a gente. Então, assim, às vezes a gente avalia ali, vê, porque nem todo mundo consegue entender as raças e aí consegue, né, criar direitinho, ter uma... Mas aí eu não tenho cachorro. Mas eu tenho disposição, eu quero ser voluntário, porque amo, mas eu não tenho. Como é que eu faço? Do mesmo jeito? Pode entrar em contato com a gente. Quando a gente vai fazer uma visita, a pessoa pode ir com a gente, dependendo da disponibilidade do tempo. A gente sempre precisa de gente para acompanhar, porque, por exemplo, amanhã tem uma visita na escola e a gente tem que levar quantos cães? 6 cães, né? 6 cães. Então, assim, quanto mais gente tem para poder ajudar, melhor. Porque, como eu falei, nem sempre eu estou presente, né? Então... Eu gostaria, nessa oportunidade, já deixando vocês muito à vontade, tá? Tem uma história ou algo assim que você queira compartilhar conosco que foi assim, desafiador no início? Tem? Porque todo mundo tem uma história do início, né? E o projeto em si, até hoje, está mais preparado, mais respeitado e gerando confiança. Houve a questão pioneira, o pioneirismo nisso, né? O que foi mais desafiador? Achar os cães ou lidar com as pessoas? Eu acho que é lidar com as pessoas. Porque, por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, mas tu só anda com cão. Eu sempre falo e faço convite para quem quiser um dia conhecer como é o trabalho que a gente desenvolve lá, onde eu atendo as crianças, para ver que é todo um processo, é todo um planejamento. O cão não está lá só como as pessoas acham que o cão é um objeto. Então, não é todo um processo. Antes de uma atividade, a gente treina os cães, eles utilizam coletes diferenciados, da onde se retira a atividade deles, a criança interage. Então, assim, é todo um processo que ninguém conhece e muitas vezes fala. Então, é muito mais difícil a gente lidar com as pessoas e entender como é o trabalho do que lidar com os cães ou alguma outra coisa parecida. Treinar os cães eu acho que é muito mais fácil, mas fazer as pessoas entenderem é que é mais difícil. Eu já imaginava. Agora, olhando para o lado deles, olhando por esse cuidado, dizendo assim, eles cuidam, ajudam, colaboram e, né, transformam o dia dessas crianças. E como é o acompanhamento deles? Como é que vocês também cuidam deles? Para que todo mundo saiba que é uma mão colaborativa, mas que é responsável sobre os cães, né? Tem gente que pensa muitas coisas e pode falar até o que não sabe, enfim. Mas como é também o cuidado com eles? Porque quem não está aqui, mas pensa... Eles estão tão cheirosos, estão todos assim, como diz assim, fizeram, né, foi tosado, enfim, fizeram então de lacinho, assim, aparentemente estão todos muito bem cuidados. Então, como é que funciona também o cuidado com eles? Olha, nós temos essa preocupação, por exemplo, 5 cães do projeto são meus, a Rebeca está com os 2, né, então a gente tem esse cuidado deles periodicamente fazer exames, né, tá com acompanhamento com o veterinário, tomar os banhos deles, né, higienizado para algum tipo de visita, por exemplo, no hospital. Eles se higienizam antes e depois, porque eles tanto podem levar bactérias quanto trazer bactérias do hospital, vírus, alguma coisa parecida. E ali a gente está diretamente com vários pacientes, com várias comorbidades, né? Então, a gente tem essa preocupação muito de estar com os vermifugos, os remédios, vacinas, tudo em dia, que são critérios, né, e exigências internacionais de cães que trabalham. Então, é isso. Por isso que eu falo que é todo um processo, não é um pet convencional. A gente fala que são cães trabalhadores, são cães que exercem funções. Então,
A gente precisa estar atento para isso. Eu vou ser, assim, uma apoiadora, vamos colocar assim. Para você que está olhando, vendo esse trabalho, se sentiu, assim, bem impactado e ficou com o coração, assim, muito amoroso, olha, todo projeto precisa de apoio. Então, o cachorro come, né? O cachorro precisa de cuidados. Ela acabou de citar aqui uma série de vacinas, né? E, enfim, você pode ser um apoiador de outra maneira. Pode não estar presente, mas pode ser um voluntário, só que participando de outro jeitinho. Então, seja bem-vindo. E a gente está aberto para, assim, patrocínios, quem quiser ali ajudar a gente com alguma coisa, uma doação de ração também, Tá de vendo? vacina, de medicação, a gente aceita. Então, estou aqui sendo apoiadora porque já vi tanta beleza nisso e eu quero te dar os parabéns, viu? Que você consiga ainda mais alargar, eu falo, expandir esse projeto para alcançar tantas famílias e crianças e transformar de fato e produzir a cura. Então, eu gostaria de agradecer e também convidá-la para a mensagem final para quem aqui está nesse programa diferenciado, mas ele é intencional. Qual é a mensagem para quem carrega uma missão como a sua? Olha, não é fácil, né, nós colocarmos aqui os animais como esses mediadores nesse processo de levar para várias pessoas esse amor que eles têm condicional. Eles são seres vivos que não pedem nada em troca. Então, assim, que as pessoas possam aprender um pouco mais, ver um pouco mais desse trabalho que eles fazem tão bonito e entender que não são só cães. Ali eles estão levando para várias pessoas e várias situações um amor e um aprendizado muito grande de vida. Muito obrigada, doutora Samanta. Esse foi o Conexão e Diálogo, especial, diferenciado e deixando uma mensagem para você, que pode fazer a diferença. Então, eu vejo você na próxima quinta-feira, porque você sabe que sempre acontece algumas coisas aqui, então acompanha a nossa rede social, Conexão e Diálogo, FBN, e você vai poder acompanhar tudo que a gente faz nos bastidores. Eu te encontro até a próxima quinta-feira. Bye, bye.